Enem 2019, prova amarela, questão 91. Assunto: eletricidade. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme aí o esquema. A televisão funciona apenas com uma tensão entre 90 e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Moçada, se a questão diz o número máximo de lâmpadas que eu vou ligar, pensa, eu vou usar a menor voltagem possível para a televisão. Ela não tem um valor aí que pode oscilar entre 90 e 130, não é? Eu vou usar qual? Eu vou usar o menor. Mas por que, Ítalo? Porque quanto menos voltagem a televisão utilizar, menos corrente ela vai precisar e mais lâmpadas nós vamos conseguir ligar no circuito. Tudo bem? Então, primeiro, eu queria que você entendesse que a voltagem total vale 120, é o que tem para o circuito. A televisão, ela vai ficar, desses 120, ela vai utilizar 90 volts, que é o mínimo que ela precisa aí para funcionar, beleza? É o mínimo, 90 volts. Então eu te pergunto, se o total vale 120 e a televisão vai ficar com 90, essa resistênciazinha desse fio mal dimensionado vai ficar com quanto? Se você entendeu direitinho, ele vai roubar 30 volts. Então, dos 120 volts, 30 vão para esse resistor, para esse fio, e 90 vão ser utilizados pela televisão. Aí alguém diz assim, mas Ítalo, peraí, e as lâmpadas não vão ficar com nada? Vão ficar com 90 volts. Mas Ítalo, se elas ficarem com 90, vai passar dos 120, é? Não. Veja bem, ó. Esse terminalzinho aqui, esse ponto, eu vou chamar de ponto A. Perceba que aqui também vai ser um ponto A e aqui também vai ser um ponto A. Confere? Aqui, ó, ponto B e ponto B. Significa dizer, moçada, que os três estão ligados de A para B. Então, os três estão ligados como? Em paralelo. Então, na realidade, esses 90 volts são compartilhados. A televisão fica com 90. Cada lâmpada vai ficar com quanto? Com 90 volts também, beleza? Então, 90 volts é compartilhado. O conjunto inteiro, televisão, lâmpada, 90, mais o resistor, 30 volts, dá o total de 120 volts, que é o que nós dispomos. Tudo bem? Agora, eu queria te fazer uma pergunta aqui para a gente começar a brincadeira. Qual é a fórmula que você vai usar? Bom, eu só tenho voltagem, resistência e corrente. Então não tem muito o que pensar. Ó. U é igual a R vezes I. Agora a questão é para quem que você vai aplicar essa fórmula. Primeiro, eu gostaria de saber qual é a corrente que vai passar nesse resistor de 10 ohms. Bora calcular? A corrente que vai passar no fio. Tudo bem? Então vamos lá. Quanto é a voltagem do fio? Nós vimos que a voltagem do fio vale 30. Quanto é a resistência do fio? Tá aqui, ó, 10, né? Corrente que vai passar no fio é o que eu quero. Pessoal, tranquilamente nós encontramos que a corrente que vai passar no fio tá valendo quanto? 3 amperes. Vocês conseguem visualizar que essa corrente de 3 amperes, ela é a própria corrente total? Como assim, Ítalo? Corrente total? Vai sair do polo positivo uma corrente, ela vai circular, e aqui nós vamos ter essa corrente subindo. Ó. Essa correntezinha aqui é a nossa corrente total. Ela vai passar pela bateria, pela fonte, vai chegar nesse ponto e vai dobrar, né? Ó. Quando essa corrente chegar, perceba que ela não sofreu nenhuma perda. Resultado, essa correntezinha que vai passar no fio é a própria corrente total. E quanto é que vale essa corrente que passa no fio, moçada? Ela vale justamente quanto? 3 amperes. Então essa corrente no fio
vale 3 amperes. Dessa corrente de 3 amperes, ela vai chegar e vai se dividir. Se eu tiver 2, 3, 4 lâmpadas, ela vai dividir para cada uma das lâmpadas. E ainda vai ter que sobrar valor para passar onde? Na televisão. Ei, desses 3 amperes ao todo, quanto é que a televisão fica para ela? Quanto é que a televisão rouba para poder funcionar com 90 volts? Bora calcular quanto é que a corrente da televisão vale? Corrente da TV, vamos lá? Seguinte, ó. Ítalo, qual vai ser a fórmula? A mesma, né? Ó. Passo de número 2. U é igual a R vezes I. Ítalo, a mesma fórmula? Só que agora eu vou aplicar para quem? Para a televisão. Quanto é a voltagem da televisão? Nós já discutimos que ela vale 90. Quanto é a resistência da televisão? A questão disse, ó, tá aqui no desenho, ó, olha para cá, ó, 50. Então a resistência, 50. Quanto é que vai ser a corrente da TV? A corrente da TV vai ser igual, ó, 1,8 amperes, tá bom? Ei, preste atenção, ó, vê se você entendeu direitinho. Essa televisão vai precisar de 1,8 amperes. Dos 3 que eu tenho disponíveis, 1,8 já vai para a TV. Significa dizer, eu não sei quantas lâmpadas nós temos, tá, gente? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que o que vai sobrar para passar nas lâmpadas vale exatamente quanto? 1,2 amperes. Então veja, ó, 3 amperes é o total, 1,8 vai para a TV. Para todas as lâmpadas, não sei quantas, mas para todas, se eu somar, tem que dar quanto? 1,2 amperes, beleza? Agora me responde uma pergunta. E qual é a corrente que uma lâmpada precisa? Uma lâmpada precisa de quanto? Você vai fazer o seguinte, ó. Bora apagar essa partezinha aqui. Corrente que uma lâmpada precisa, tá, gente? Ó. Passo de número 3. Vai ficar assim, ó. Mesma fórmula, aí, tá? Mesma fórmula. U igual a R vezes I. Só que agora eu vou aplicar para quem? Para a lâmpada, tá? Para a lâmpada. Quanto é a voltagem da lâmpada? 90, né, Ítalo? Porque é a mesma da televisão, porque elas estão ligadas em paralelo, né? Perfeito, show de bola. Quanto é a resistência de uma lâmpada? Ele deu, ó, 200. Resistência de uma lâmpada, 200. Quanto é a corrente que uma lâmpada precisa? Fazendo as continhas, ó, uma lâmpada vai precisar de quanto aqui? Dá um número quebrado, né? Vai dar 0,45. Confere aí na sua conta. 0,45 amperes. Ítalo, o que é esse valor mesmo? É o que uma lâmpada precisa para funcionar. Só que perceba, eu tenho ao todo disponível para ceder para lâmpadas 1,2 amperes. Agora é regra de 3, ó. Uma lâmpada precisa de 0,45 amperes para funcionar. Beleza? Quantos amperes eu tenho ao todo? 1,2 amperes. Isso vai dar para quantas lâmpadas? Regrazinha de 3 simples. X. Quanto é que vai dar o nosso X aqui? Aproximadamente 2,6. Isso significa dizer que se eu ligar 2 lâmpadas, elas vão ser alimentadas. Mas se eu ligar uma terceira lâmpada, ela vai puxar tanta corrente que vai ser maior do que esse 1,2. Resultado, vai faltar corrente para quem? Para a TV, e a TV não irá funcionar. Então, nessa questãozinha, questão 91, o gabarito seria letra B de bola.